Você é estudante de agronomia ou já se formou em agronomia e se sente um pouco perdido, não sabe para que lado investir, para que rumo tomar? É exatamente sobre isso que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Olá pessoal, Jonathan por aqui, chegando para mais um vídeo do canal Agro Brasil Digital. Aqui a gente fala sobre o mercado digital para agronomia, a gente fala sobre profissão, enfim, sobre todas essas questões. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí, pessoal. Toda semana tem vídeo novo e também deixe o seu like. Tudo isso é importante para o YouTube recomendar o nosso conteúdo e chegar para mais pessoas. Galera, por que eu vou gravar esse vídeo? Porque eu disponibilizei para vocês um e-mail, tá? Eu vou colocar aqui abaixo, inclusive, e algumas pessoas me escreveram falando o seguinte: olha, Jonathan, tá complicado arrumar emprego em agronomia, ou às vezes eu encontro um emprego, mas eu tenho que sair da minha cidade ganhando pouco, né? Às vezes não compensa nem, tem que pagar aluguel, não tem como se estabelecer. Será que não seria ideal trocar de profissão? Bom, calma lá. Tá? Eu gosto muito da profissão da agronomia, eu acho ela extremamente útil para agora e para o futuro também. Só que o que eu chamo a atenção para vocês aqui do canal? Que a gente tem que mudar a nossa mentalidade da organização do trabalho, né? Porque na faculdade os professores nossos se formaram lá na década de 70, década de 80, década de 90. Nada errado com isso, tá? Mas a realidade deles era outra, era diferente. Atualmente, com a mudança no mercado de trabalho, a gente tem que ver novas oportunidades. Porque se a gente fizer o que todo mundo está fazendo, obviamente a gente não vai conseguir resultados muito diferentes. Tem muita gente que vem conversar comigo e fala disso. E aí eu pergunto, o que você está fazendo? Está fazendo aquela mesma coisa que todo mundo faz, enviar currículo e tudo mais, para empresa e etc, etc. Né? As empresas são assim, se tem muita gente procurando emprego, né, o que vai fazer? A tendência é que o salário baixe, né? Que se tem muito profissional no mercado, que o salário baixe. E o profissional muitas vezes está numa empresa, a menos que ele seja muito diferenciado, ele não vai conseguir ganhar muito mais. Né? Porque essas empresas é assim, é uma pirâmide. Aqui embaixo tem um monte de cargo inicial. A partir do momento que tu vai subindo, tem menos e menos cargos. E quanto mais você vai subindo nessa pirâmide, digamos assim, de cargos, você até pode ganhar mais, mas vai ter que ter mais politicagem. Eu vou mostrar para vocês uma oportunidade que tem no mercado de trabalho para a área agrícola de você ganhar muito mais, inclusive, do que numa multinacional, de ficar mudando de uma cidade para outra. Ganhar mais mesmo, pessoal. Não é brincadeira não, tá? Não é brincadeira. Eu vou falar de exemplos que eu já vi aqui, de pessoas que eu converso e tudo mais, da experiência que eu tenho desde formado, da oportunidade que vocês têm, em vez de buscar emprego numa multinacional, se inscrever num programa de trainee, andar 1000 quilômetros e tal, vocês têm oportunidade muitas vezes na região de vocês, na cidade de vocês, ganhar aí 2 vezes mais do que um cara que começa numa multinacional com uma perspectiva de ganhar muito mais, sem precisar fazer politicagem, sem precisar, enfim, toda aquela coisa chata lá do mercado corporativo. Então, é o seguinte, pessoal, esse aqui é um estudo do Senai com algumas instituições aqui alemãs, né, que é profissões emergentes na era digital. Ele dá várias áreas, como de saúde, de agricultura, e fez um estudo sobre o que vai ser necessário no futuro. E olha só as profissões que ele achou para a área agrícola, que vai ser mais importante. Aqui, ó, eu vou dar algumas perspectivas gerais para vocês. Operador de drone, primeira opção. Eu acho muito legal, sabe por quê? Eu tenho conversado com alguns produtores de milho, principalmente aqui da região sul, e o seguinte, o milho tem um problema, que ele tem um porte alto, né? E atualmente alguns híbridos é necessário fazer pulverização de fungicida. Se consegue fazer uma pulverização de fungicida até V8, quando consegue entrar o pulverizador convencional. Depois aí de V8 aproximadamente, só se o cara tiver um autopropelido. E um autopropelido hoje está aí na faixa de 1 milhão, até mais do que 1 milhão se for um novo. Com o drone, vai facilitar a aplicação de alguns produtos para produtores pequenos e médios. Olha só coisa interessante. Não é só para milho, mas também serve para milho, serve para soja, serve para áreas declivosas onde não dá para entrar um trator, né? Serve para áreas de fruticultura também, que às vezes é difícil fazer uma pulverização devido ao porte das plantas. Então o operador de drone é legal. Eu tenho ouvido o pessoal falar que estão cobrando aí na média de R$150 por hectare para fazer uma pulverização de drone. Então se tu fizer
Vamos supor aqui, ó, R$ 150, o cara tiver 10 hectares, que nem é tanto assim, é uma área pequena de milho, 10 hectares de milho, já são R$ 1.500. 2 pulverizações, R$ 3.000. Um drone agrícola hoje ele custa de 60 até 120, 130 mil, tá? Dependendo do modelo, dependendo de qual drone você pegar. Então o pessoal está investindo também nos drones, pelo menos aqui na minha região. Agricultor urbano eu acho legal, porque tem áreas urbanas onde não está sendo plantado nada, não está sendo cultivado nada, e mesmo em uma pequena área, você plantando folhosas ou plantando algumas outras culturas, como tomate, pimentão, pepino, você consegue tirar um bom dinheiro, tá? Cientista de dados agrícolas, para aquele profissional, e eu tenho um colega meu, né, que trabalha como cientista de dados agrícolas aqui. Então seria mais ou menos o seguinte, aquela pessoa que quer fazer pesquisa, né, é muito importante, ou até mesmo a empresa, o profissional quer trabalhar numa empresa de melhoramento genético, então para quem quer trabalhar com melhoramento, tem que saber trabalhar com dados agrícolas. Mas hoje existem empresas especializadas em fornecer esse serviço. Não precisa você trabalhar para uma outra empresa. Não, você pode ter tua empresa de dados e fornecer isso, né? Fazer, enfim, para melhoramento e também estatística, tá? Técnico em agricultura digital e engenheiro agrônomo digital. Queria focar aqui para quem está se formando em agronomia. E pessoal, obviamente eu não vou falar sobre cada uma delas, detalhar, porque senão o vídeo ficaria muito longo e muito chato também. Então, para quem quiser depois, pegue e baixe esse material e leia aqui os principais pontos. Eu achei esse estudo bem atualizado e bem condizente também com o que a gente está tendo no mercado de trabalho. Ele coloca aqui as profissões, mas eu gostaria de chamar a atenção para o caso do engenheiro agrônomo digital. Então, olha só, pessoal, para quem está se formando em agronomia e está reclamando. Então, é o seguinte, os profissionais egressos que saem com essa especialidade, né, de agricultura digital é de 4.500. Isso a curto prazo. E a demanda é de 15 mil profissionais, um gap de 70%. A longo prazo, o estudo estima em 22 mil egressos, com uma demanda de 75 mil profissionais, um gap de 84%. Então é o seguinte, o que basicamente diz esse estudo? Olha, para grande propriedade, vamos começar por aí, vai ser focado em GPS, em agricultura de precisão, né, em sensores também para agricultura. Então tudo isso. Mas o que acontece? Agricultura de precisão, vamos utilizar esse exemplo. Eu vejo muita gente fazendo agricultura de precisão. Ela é boa, Jonathan? Eu acho excelente a agricultura de precisão. Só que muita gente não sabe interpretar os dados. Faz agricultura de precisão, mas não sabe interpretar os dados. Então faz lá né? Como a gente atende produtores, alguns produtores fizeram agricultura de precisão, daí o escritório faz lá o mapa cheio de cor, ó, aqui tá vermelho, aqui tá verde, aqui tá amarelo, só que não sabe tomar a decisão de manejo. Né? Às vezes uma área aqui precisa de 1,1 tonelada, né, por hectare de calcário e outra área precisa de 1,3 e dele coloca uma em verde e outra em amarelo. Enquanto seria legal o produtor, na hora de tomar a decisão de manejo, separar em zonas de manejo. Aqui você vai colocar 1,2 toneladas de calcário por hectare. Nesse outro talhão aqui eu vou colocar uma quantidade diferente. Naquele outro eu não vou colocar nada. Então, a agricultura digital e principalmente para médias e grandes propriedades que vão fazer agricultura de precisão, é interessante ter esse profissional que saiba fazer os mapas, mas não só fazer, saber interpretar e saber tomar as decisões de manejo, as melhores estratégias, tá? Para pequena propriedade, a gente atua aqui, o nosso foco no canal AgroBrasil Agricultura e na nossa consultoria online é para pequena e para média propriedade. Então, o produtor de 1, 2 hectares até 100, 200, 300 hectares. Mas a gente não atende áreas de, como eu falei para vocês, 1.000, 2.000, 3.000, tá? Geralmente, o produtor que ele é pequeno, ele quer fazer render a terra dele. E o produtor que ele é grande, ele já vai ter um monte de empresa indo lá na fazenda dele, prestando serviço praticamente de graça, o profissional, só pela questão de venda de produtos agrícolas. Então é comum, eu converso com produtores aqui da minha cidade, de outras regiões, eles falam o seguinte: olha, Jonathan, se for o meu vizinho meu aqui que tem 500 hectares, eles vão lá, fazem carne,
atendem o cara de todo tipo. Agora eu aqui que tenho 5 hectares, que tenho 10 hectares, tenho 20 hectares, eles não estão nem aí, sabe? Eu vou lá e eu tenho que, né, implorar para ele fazer uma análise de solo, enfim, me recomenda um monte de produto aqui sem sentido. E para pequena propriedade, o engenheiro agrônomo digital ele vai entrar bem nessa questão. E o estudo fala sobre isso, né? Que o engenheiro agrônomo digital ele pode passar para o produtor ter um cultivo mais sustentável, da não utilização de tantos produtos agrícolas. Se perguntar para mim, Jonathan, você é contra a utilização de produtos fitossanitários? Você é a favor de uma agricultura que seja só orgânica? Para a nossa realidade do Brasil, é praticamente impossível a gente manter a produção de alimentos só com agricultura orgânica. Impossível, tá? Impossível, totalmente impossível, porque a gente está num país tropical, que chove muito, etc. Então a gente não conseguiria produzir o quanto que produz, né, se partisse só para uma agricultura orgânica. Mas o que a gente pode fazer é o uso racional de produtos. Existem algumas práticas agrícolas que, se o produtor ficar sabendo e se o produtor implementar, ele consegue reduzir a utilização desses produtos fitossanitários, porque uma parte desses produtos é sim prejudicial à saúde humana. Só que a gente deve saber utilizar de uma maneira controlada para que não tenha problema. A diferença entre um remédio e um veneno está na dose. E o que a gente sempre vê é aquele produtor que ele vai fazer aplicações padronizadas. Aplicações padronizadas, vamos citar o caso do milho, para cigarrinha, para lagarta, mesma coisa para soja. Às vezes ele faz 2 dessecação antes de plantar, depois planta com tratamento de sementes e ali já no início do ciclo de desenvolvimento já está pulverizando inclusive para fungicida, que nem seria a época de fazer pulverização. E o pessoal que trabalha com milho, 4 pulverizações com fungicida, 5, 6 pulverizações, será que tem necessidade? Então, quando o produtor ele conhece as melhores práticas agrícolas, toma consciência que é importante ele trabalhar com essas práticas agrícolas, que vai aumentar a margem de lucro dele. Porque é o seguinte, muito produtor ele fala o seguinte, tem assistência técnica na tua propriedade? Ele vai falar, tenho. Qual que é a assistência técnica? É daquele cara da loja agropecuária ou às vezes da cooperativa que vai lá, né, atende ele. Só que o seguinte, eu conheço colegas meus que trabalham em cooperativa, trabalham em agropecuária, só que o que acontece? O profissional em cooperativa, em agropecuária, ele não tem como dar um atendimento personalizado para cada produtor. Se te coloca aí, vamos supor, 200 produtores rurais na tua carteira de atendimento, você vai conseguir analisar o solo dele, né, explicar para ele as melhores práticas agrícolas, fazer um planejamento junto com ele de 200 produtores e ainda ir em reunião, ir em treinamento, tirar as férias, né? Porque o cara não é de ferro. Não tem como, pessoal. Não tem como. Então, o profissional, muitas vezes, que está numa cooperativa, ele está lá mais para, né, apagar o fogo, para dar orientação para um grupo de produtores, para pontualmente indicar algum produto ou controlar algum problema de um produtor especificamente. Da agropecuária, casa agropecuária é a mesma coisa. Sem falar ainda quando tem interesse comercial. Então tem muito produtor que já está tomando essa consciência. Opa, eu preciso buscar uma consultoria agrícola que consiga planejar junto comigo a fertilidade do solo, a aplicação de produtos. Eu preciso entender sobre isso. E cada vez mais vai se tornar uma realidade. Porque os produtores antigos, né, de um tempo atrás, eles não tinham essa visão de negócio na propriedade rural. Por que cresceu bastante também o valor das terras? Porque o pessoal está tomando conta disso. Que a produção de alimentos é algo extremamente importante e vai se tornar uma tendência do futuro. E a propriedade rural é um negócio, é uma empresa e pode ser tratada como tal. Então tem advogado, tem dentista, tem médico que compra propriedade rural e busca uma consultoria técnica para falar para ele, opa, é melhor ir por esse lado, ó, esse teu solo tem pouco fósforo, vamos fazer uma correção desse elemento. Ao invés de tu utilizar esse produto, você pode utilizar esse outro, porque vai ter essa e essa vantagem, porque ele é mais concentrado num elemento lá que está faltando para o teu solo. E aí, ao longo do tempo, isso vai crescendo. Quantas propriedades rurais nós temos no Brasil atualmente? E com essa possibilidade do engenheiro agrônomo digital atuar.
Com a expansão da área de internet, você pode atender um produtor do Nordeste, você pode atender um produtor de Pernambuco, você pode atender um produtor do Mato Grosso. Isso é uma possibilidade na era digital. É uma possibilidade na era digital. Então vocês viram que essas profissões aqui, depois deem uma olhada com maior atenção, né? Porque senão o vídeo realmente vai ficar muito longo. Mas essas profissões, elas estão encaixando com o que está acontecendo no mercado de trabalho. Que é o seguinte, é muito engenheiro agrônomo formado para as empresas multinacionais que tem aí. Eu vejo aqui no YouTube, eu vejo no Instagram e o pessoal que conversa também o seguinte, eu quero trabalhar numa multinacional. Só que tem um pessoal que saiu um pouco dessa bolha de multinacional e ganha mais do que a galera de multinacional com uma qualidade de vida muito superior. Então, muito cuidado com esse papo, às vezes, que você ouve e você sonha de trabalhar numa multinacional, ganhar 10 mil, ganhar mais uma caminhonete, tá? O pessoal aqui, ó, que tá trabalhando no operador de drone, né, outras coisas aí, tá ganhando muito dinheiro, tá? E eu tô alertando vocês para isso também, tá? Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Deixe um comentário aí abaixo o que você achou, quais são suas perspectivas para o futuro, se você é estudante, se você é profissional, está buscando uma colocação no mercado ou está buscando empreender, coloque aí, certo, pessoal? Até um próximo vídeo e tchau, tchau!